Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é produção de artigo de opinião. Para isso, convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: sistematizar os elementos de composição do gênero textual artigo de opinião, planejar e produzir artigo de opinião. E antes desse planejamento da nossa produção, temos uma reflexão a respeito da temática que iremos abordar. Você sabe identificar o tipo de informação que está vendo ou lendo? Fake news é um termo coerente? Como combater a desinformação da maneira certa? Certo, sobre a primeira pergunta, quando você lê uma notícia ou assiste, você sabe identificar se ela é verdadeira ou não? E ainda, fake news, notícias falsas, é um termo, é uma expressão coerente? Se nós pensarmos, é notícia, só virou notícia porque é um fato. Um fato é algo que pode ser comprovado, pode ser visto, pode ser justificado, testemunhado por várias pessoas. Agora, fake news, um fato falso, é coerente? Um pouco não, né? Mas o nome já tomou o significado, é algo mais amplo do que a sua própria tradução, do que as suas próprias ideias, do que os conceitos que estão por trás das palavras, né? Fake news, notícia falsa, notícia feita com a intenção de prejudicar, de causar algum dano a outras pessoas. Como combater a desinformação? Quais são os meios que nós temos para combater a fake news, a sua propagação? É lendo, identificando e não enviando, não passando à frente também, e até mesmo denunciando. Se você está fazendo uma leitura através de um site, você pode aí rejeitar ou então denunciar ainda esse site, para que essa notícia não seja propagada, ou se ela está equivocada, ela seja ajustada e atualizada para não causar nenhum dano aos leitores e aos envolvidos também no fato, né? Nós iremos planejar um artigo de opinião. Então, para isso, vamos retomar as suas principais características. Acompanhe. É um gênero textual, dissertativo, argumentativo, que possui a finalidade de apresentar um tema e um ponto de vista do autor sobre ele. A argumentação é o principal recurso utilizado, objetivando persuadir o leitor a concordar com a opinião do autor. Isso mesmo, é um texto dissertativo argumentativo. O que isso indica, né? Dissertativo é porque o autor disserta, ele fala, ele escreve sobre determinado tema. E argumentativo porque ele apresenta argumentos a respeito desse tema, a respeito da sua opinião. Tudo com o objetivo de persuadir, convencer o leitor desse artigo a concordar, ter aquelas mesmas ideias. Onde encontramos quais são os suportes dos artigos de opinião? Jornais e sites, revistas, tanto impressos como da internet. Vamos planejar agora a produção do nosso artigo de opinião. Temos aqui textos de apoio para embasar aí, aguçar, influenciar e motivar as suas ideias a respeito dessa produção. Temos uma tira, observe. Que absurdo! Será que isso é verdade? Não existe mais verdade. Você apenas escolhe a informação que mais lhe causa ódio e passa adiante. Sério? Isso pode gerar um monstro. Vou lhe enviar um link provando que gera uma fada. Veja só, a tira trata dessa questão de fake news de uma maneira engraçada, vai para o lado da ironia, ou pelo lado do humor, ridiculariza a temática. Nós temos essa questão que uma notícia já nem é mais uma notícia, uma informação já nem é mais uma informação. E que ainda o personagem brinca que pode virar um monstro, o outro já vai mais para o lado ainda da fake news, que não, que ele vai enviar uma notícia que vai provar que notícias falsas não geram monstros, e sim fadas. Então é uma maneira de tratar sobre a temática de uma maneira bem humorada. Outro texto de apoio, temos uma charge.
Tiozão é o seu título. Vamos ver. Sabe, tio Pedro, se for aderir ao uso de máscaras, sugiro que pare de compartilhar fake news. Então nós já vemos aqui que são parentes, um é o tio, o outro é o sobrinho, e o sobrinho está falando ali para o tio parar de compartilhar fake news se ele quiser continuar usando máscara. Por quê? Isso se faz necessário observar a parte não verbal, isso mesmo, as imagens. Nós temos ali o tio com um nariz grande, avantajado, um nariz longo, que rasgou a máscara. Isso nos faz lembrar de qual personagem? Nós temos sim uma relação aqui intertextual com o personagem Pinóquio. Lembra? Cada vez que ele mentia, o seu nariz crescia. E é o que está acontecendo com o tio. O seu nariz está grande devido às suas mentiras, né? Algo aqui do mundo imaginário presente na nossa charge. Também tratando da mentira. Então, falando que o tio mente demais, expressa muita mentira aí, compartilha muita mentira por meio do seu celular. Artigo de opinião. Levando em consideração os textos de apoio apresentados para reflexão sobre o tema, escreva um texto de opinião em primeira pessoa sobre os desafios em receber e transmitir informações na sociedade atual. Deixe claro seu posicionamento sobre o assunto e indique possíveis formas de lidar com os desafios criados pelas fake news na atualidade. Então temos aqui já a temática, você pode atualizar, ajustar e transformar até em um título para o seu artigo. Lembra, você tem que mostrar a sua opinião, sua posição a respeito desse tema. Introdução. Como vamos elaborar, planejar a introdução do nosso artigo? Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, a tese, a opinião. É o que encontramos no início. Então, nos parágrafos iniciais, temos lá a antecipação, a expressão do tema, a contextualização do tema que será abordado e também, em seguida, a opinião. O que o autor acha daquele tema, a avaliação que ele tem a respeito daquele tema. Sobre isso, a nossa primeira atividade. Apresente o tema, os desafios em receber e transmitir informações na sociedade atual e explique qual é a opinião que você vai defender. Para escrever o seu texto, você poderá utilizar a plataforma Redação Paraná. Para isso, você acesse o link aí. Comece!
Voltamos. Temos aqui uma sugestão, uma possibilidade para você ler e ter umas ideias para a introdução do seu artigo. Eu, você e milhões de pessoas no mundo fazemos uso frequente do celular. É com ele que conversamos por voz ou por vídeo, diariamente. Vencemos a distância e a saudade dos parentes e amigos ou realizamos negócios ou estudos. Entretanto, o celular pode ser também uma fonte de engano, de vez em quando, porque acreditamos no que chega por meio de amigos no WhatsApp, uma mensagem contendo uma fake news. Somos preparados para reconhecer notícias falsas? Sejamos sinceros. Nada nem ninguém nos preparou para essas mudanças que revolucionaram a comunicação. Pior, é difícil destrinchar o que é verdade em tempo de fake news. Observou? Em poucos parágrafos, poucas linhas, nós tivemos a apresentação da temática, uma contextualização, como que a fake news chega até a pessoa e ainda já a opinião que isso sim é prejudicial para as pessoas. Agora vejamos como planejar o desenvolvimento do artigo, a sequência. Os parágrafos intermediários apresentam argumentos que comprovam o ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. Então nós temos aí a apresentação do argumento e a sua explicação, a sua análise. Temos algumas possibilidades de argumentos que você pode utilizar. Científico, dados científicos ou estatísticos. Autoridade, citações diretas ou indiretas de pessoas com credibilidade ou especialistas no assunto. Valoração, conceitos ou ideias respeitados por todos. Ironia, construções em que se fazem insinuações ou se diz o contrário do que se quer dizer para criticar. Então são argumentos possíveis que você pode pesquisar, encontrá-los como exemplo, autoridades, para fundamentar aí o seu artigo, deixá-lo mais confiável, com mais informação para convencer o leitor. Temos outros ainda, pouco fundamentado, como é esse? É um apelo emocional, clichês ou chavões, exemplos pessoais. Exemplificação, apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Outros argumentos que você pode verificar e adequá-los aí ao seu texto. Exercício 2. Apresente argumentos que possam ajudá-lo a convencer o leitor de que seu ponto de vista faz sentido. Para fazer essa escrita, você pode continuar utilizando a plataforma Redação Paraná. Comece!
Voltamos. Verifique agora um exemplo de desenvolvimento de artigo de opinião. Um dos maiores estudos sobre a disseminação de notícias falsas na internet, publicado ano passado na revista Science, foi realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, e concluiu que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. Isso porque as fake news se valem de textos alarmistas, polêmicos, sensacionalistas, com destaque para notícias atreladas a temas de saúde, seguidas de informações mentirosas. Sobretudo, até pouco tempo atrás, a imprensa era a detentora do que chamamos de produção de notícias, e os fatos obedeciam a critérios de apuração e checagem. Nós temos aqui, então, argumentos de exemplo, de autoridade. Então, é citado aí a pesquisa científica, também é citada a questão da imprensa antes da internet fazer esse filtro. Então, nós temos um exemplo que antigamente a imprensa fazia a filtragem do que era verdadeiro, do que era falso, e hoje em dia não. Com a internet, várias pessoas têm blogs, divulgam aí notícias que podem ser falsas. Agora, a respeito da conclusão. Como elaborar uma conclusão do artigo? A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Além disso, pode-se apresentar uma proposta de solução. Então, no fim do artigo, nós temos um resumo das principais ideias apresentadas no desenvolvimento e ainda uma retomada da opinião, um reforço da opinião do autor. Vamos lá para a nossa atividade 3, que é sobre a conclusão. Levando em conta seus argumentos, escreva a conclusão. Ela deve reforçar sua opinião inicial. Ainda você pode sugerir dicas para o leitor começar a se virar sozinho na questão das fake news e como ele pode identificar cada notícia que recebe. Comece!
Voltamos, vamos verificar um exemplo de conclusão de artigo. Estamos em um novo momento cultural e social que deve ser entendido para encontrarmos um caminho seguro de convivência com as novas formas e ferramentas de comunicação. Embora não saibamos ainda o antídoto que usaremos contra a disseminação de notícias falsas, é fundamental buscar a conscientização sobre os males da disseminação de informações sem a checagem adequada. Comecemos nós mesmos. Então, nessa conclusão bem sucinta, temos a retomada que se faz necessário analisar, não divulgar, não propagar as notícias falsas, pois elas causam alguns males, e ainda que se faz necessário cada um fazer a sua parte, cada um filtrar, cada um analisar antes de repassar. E depois de elaborado o artigo como um todo, a sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão, o que faremos? Uma avaliação, isso mesmo, para ver se o artigo está respeitando todas as suas características. Como? Temos aqui uma lista que pode te auxiliar. Primeira, o tema está claro no primeiro parágrafo? O assunto ficou bem definido no primeiro parágrafo? Tem que ser sim. B, o ponto de vista está claro no texto? No decorrer do texto, não houve uma fuga do tema? Também deve ser que sim. Letra C, há argumentos em defesa do ponto de vista? Não basta a opinião, se faz necessário argumentos. Letra D, os argumentos são capazes de convencer? Tem argumento científico, argumento de autoridade ou só argumento de princípio? O argumento de princípio ele é válido, mas não para um artigo inteiro. O de princípio, qual todos pensam, então ele é fácil também de ser derrubado muitas vezes. Letra E, o último parágrafo sugere soluções. Um artigo ele pode apontar aí algumas falhas, mas também na sua conclusão o articulista pode prever algumas soluções para minimizar o efeito aí da falha que foi levantada. Ainda, a linguagem está adequada? Respeita a norma padrão? As palavras estão escritas corretamente? As frases têm sentido completo? Estão bem estruturadas? A pontuação está adequada? Então, são requisitos que o seu texto deve ter, você deve se atentar. Caso você encontre uma resposta não nessa listagem, você volta no seu texto e ajusta, atualiza ele. Seguindo, depois da avaliação do seu texto, você revisou o que você pode fazer. Depois de pronto, divulgue o seu artigo de opinião. Isso pode acontecer da forma física ou virtual. Física, faça uma leitura do seu texto para as pessoas que convivem com você. Virtual, grave um áudio ou podcast, ou mesmo um vídeo expondo o seu ponto de vista sobre o assunto. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos o planejamento e produção do artigo de opinião e sistematizamos os elementos de composição, ancoragem, introdução, argumentos e conclusão. Agora sim, no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!